colocar de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Estende a mão para cá e senta as coisas na mão do Senhor. Nós oremos ao Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, nessa noite quero te entregar o evangelista José nas tuas mãos. Ó Pai, pois assim está, Pai. Ó Pai, usa o teu filho nessa noite conforme teu querer e tua vontade. Pai, fala através da boca do teu filho. Enquanto ele está sendo canal de vida para nossas vidas, que o Senhor possa manifestar a tua glória na vida dele. Ó Pai, que tua amado, Senhor, visitar a necessidade do teu filho. Ó Pai, que tua amado, trabalhar poderosamente, Senhor. Ó Pai, usa o Senhor. Fala de Deus, fala da tua igreja. Honra e honra do teu nome, que todos digam. Deixemos ser luz sobre as palmeiras de Jesus. Salve, igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Concedeu mais uma oportunidade para estarmos reunidos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Que os Salmos de número 3, seu verso 5 diz: eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Independente da circunstância que enfrentamos diariamente, o Senhor, com as suas infinitas misericórdias, abençoou eu e você mais um dia. Porque se eu e você fazer uma retrospectiva em nossa mente, desde a pandemia até os dias de hoje, quantas pessoas perderam a vida sem o privilégio de encontrar Jesus de Nazaré? E hoje eu e você temos motivo de sobra para engrandecer, para exaltar Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus por esse privilégio. Agradecer o pastor dessa igreja que confiou essa grande responsabilidade em minhas mãos. Quero agradecer também os meus líderes que se encontram aqui na minha retaguarda nos dias de hoje. O bispo Celso, o evangelista Daniel, os obreiros, todos os membros da casa do Senhor. Ao redor do Senhor, não posso deixar de fazer menção. Estou acompanhado da minha esposa, Diaconisa Paloma, serva de Deus. E vamos adentrar com a palavra. Você que pode se pôr sobre os seus pés, em reverência à palavra, para fazer leitura. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 12. Quem achou, glorifica a Deus. Aleluia. A palavra vai ser lida em nome de Jesus. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos atos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando 4 cordeiros estovados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Somente até aqui, como só sendo glorificando o Rei da Glória. Porque ele merece. E ele está na casa. Amada igreja do Senhor, nesta noite, para honra e glória de Deus, quero ser breve, mais objetivo, naquilo a qual o Senhor colocou no coração esta noite, falando acerca de 3 homens que estiveram num lugar sombrio, que estiveram num lugar de tristeza, que estiveram num lugar de muita dor. Pedro, Paulo e Silas, homens que, por pregar a verdade, por ser servos de Deus, tiveram que passar grande dificuldade, tiveram que enfrentar situações que nunca na mente deles passou que eles enfrentariam, mas eles estavam dispostos a enfrentar
qualquer que fosse o obstáculo, qualquer que fosse a prova, para executar aquilo que ele foi chamado, que era anunciar a verdade. Mesmo que ele, pregando a verdade, a palavra de Deus, resultasse até mesmo em morte, esses homens estavam dispostos a enfrentar até mesmo a morte, por amor ao Evangelho. Por que Deus está dizendo para mim hoje, nessa noite? Porque anteriormente, na época dos apóstolos, a pregação da palavra trazia resultado muito diferente para nos dias de hoje, pastor. A pregação do Evangelho era ser crucificado de cabeça para baixo. A pregação do Evangelho era ser chicoteado, ser lançado na prisão sem ter feito nada. O Evangelho era pregado, a salvação era alcançada a algumas pessoas, mas aquele que mencionava a palavra de Deus encontrava grande tribulação, encontrava grande dificuldade. A Bíblia diz que Herodes, ele começa agora a matar alguns cristãos daquela época. A palavra diz para nós que isso agradava aos judeus. Isso aconteceu há mais de milhões de anos atrás, 1000 anos. Mas será que isso não está refletindo como nos dias de hoje? Não estou dizendo fisicamente, mas será espiritualmente? Não está acontecendo isso nos dias de hoje? Será que não tem alguém se alegrando porque quando encontra o irmãozinho que caiu? Será que não tem pessoas se alegrando porque tem irmão andando em caminhos errados? Talvez, como nos tempos de Herodes, estamos vivendo como nos dias de hoje. E nós temos que ser diferente. O irmão errou, o irmão pecou, o irmão caiu. A primeira coisa que muitos irmãos fazem é julgar e condenar, fazer fofoca no WhatsApp, no grupo, ou algo do tipo. Viu o que aconteceu com fulano? Viu o que aconteceu com ciclano? Mas muitas das vezes não desce em oração para buscar por esse irmão, por essa irmã que está precisando de renovo, que está precisando do arrependimento. Talvez a crítica é o melhor caminho, humanamente falando, mas na direção do Espírito não é isso que Jesus quer para nós. Viu o irmão caído em cima da mão, independente do que ele cometeu. Sabe por quê? Jesus faria isso. Eu tenho que olhar, você tem que olhar, todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos que olhar e pensar como Jesus via aquela situação. A Bíblia diz que Pedro vai ser lançado na prisão. Pedro está agora esperando um tempo. A Bíblia diz que Herodes tinha dentro do coração a sede e o desejo de apresentar a derrota de Pedro no dia da Páscoa. Queria apresentar diante de todo o povo: esse homem que está pregando a palavra de Deus, olha o poder que eu tenho para fazer com ele, e tentar ceifar a vida de Pedro. Mas o que Herodes não esperava, que a palavra de Deus me afirma isso: Pedro era guardado na prisão, mas tinha uma igreja que fazia contínua oração por Pedro, contínua, entendo eu que não orou só hoje, não orou ontem, ela fazia contínua oração pela vida de Pedro. Aleluia! A Bíblia diz: Deus poderoso. Pedro descansava um profundo sono, quando de repente Deus envia um anjo e de repente toca em Pedro agora. Pedro estava dormindo dentro do cárcere, descansando, um sono tranquilo, bem diferente do que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, que diz que perto da
Olha a diferença entre Pedro e Paulo e Silas. Estavam no mesmo lugar, dentro de uma prisão. Mas ao invés de continuar dormindo, descansando, Paulo e Silas não ficou dormindo, muito menos descansando. Eles começaram a agradecer e louvar a Deus dentro do cárcere, mostrando que não era o lugar que ia fazer ele, mas sim ele fazer algo diferente dentro do lugar. Então, independente de quem eu sou, independente de quem você é, independente de onde você está, independente do lugar ao qual você se encontra, talvez o lugar possa ser de tristeza e dor, talvez o lugar possa ser de escuridão, mas quando você tem comunhão com Deus, até mesmo no meio das trevas, a luz tem que raiar, porque a presença de Deus invade aquele lugar e faz o sobrenatural para o nome dele ser glorificado. Você que crê, pode dar um glória a Deus, aleluia, para Deus. A palavra de Deus diz que por intermédio da vida dos três, uma luz raiou dentro do cárcere. Santo poderoso. Um cárcere, meu amigo e minha amiga, é um lugar onde o ódio impera, onde a maldade impera, onde a sede de vingança impera, onde a inveja está por todo canto. Mas nada disso pode contra o poder de Deus, porque é nesse lugar que Deus gosta de trabalhar. Hoje não importa o lugar que nós encontramos, hoje não importa o lugar que nós estamos no trabalho, você tem que ser influência para o lugar que você está. Deus poderoso. Porque pensa, Paulo e Silas estavam dentro da prisão, cantavam hino a Deus, os outros presos escutavam. Paulo e Silas não estavam escutando o que os presos falavam dentro daquele lugar, eles estavam fazendo a diferença, porque a influência era muito grande, eles eram em número bem maior do que Paulo e Silas. Eles aproveitaram a oportunidade e fizeram o que eu e você temos que fazer no meio da sociedade, ser a diferença. A Bíblia diz que sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce, ou seja, a estrutura, sapata, viga, ferro, concreto, começou a estremecer, se abalar. De repente as portas se abriram e as cadeiras de todos foram abertas. Está vendo como que a minha adoração, está vendo como que a minha obediência, está vendo como que o meu comportamento, a minha atitude dentro de um lugar muda muita situação. Deus poderoso desse E jeito. a probabilidade daqueles camaradas, carnalmente falando, serem influenciados por quem eles estavam na treva era muito grande. Deus, ele começou a falar comigo ali, filho, fala a diferença entre Paulo e Silas e Pedro dentro da prisão. Porque entendo eu, o Espírito Santo de Deus me revelou hoje aqui nesta noite. Paulo, Silas, talvez não tinha uma igreja fazendo contínua oração por ele. Por isso que eles mesmos tivessem que orar, por isso que eles mesmos tiveram que orar e buscar Deus. Diferente de Pedro, que era guardado na prisão, mas tinha uma igreja fazendo oração por Meu Pedro. Deus. Então entendo eu que muitas vezes em nossa vida nós temos que ter um posicionamento. Temos que se posicionar no lugar ao qual nós nos encontramos, na dificuldade que está sobre a nossa vida. Talvez hoje, nessa noite, tem homens e mulheres aqui que estão passando a mesma situação que Pedro, estão passando a mesma situação que Paulo e Silas. Como eu não estou indo para o cárcere, fisicamente não, mas espiritualmente eu te digo, cadeias têm que cair da tua vida, prisões que estão na minha, na tua vida, tem que ser quebrada hoje aqui, pelo poder que há no nome de Jesus. E o poder da palavra. Deus poderoso. Tem um poder. Hoje o meu bispo vinha falando dentro do veículo, e a pura realidade, eu fiquei com isso na mente, que a palavra de Deus, como disse, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E como que eu e você estamos manuseando a palavra de Deus? Meu Deus!
Então tem momento certo de você usar isso aqui para você cortar cadeias espirituais na vida daquele que está do teu lado. Deus santo. No trabalho, dentro de um ônibus, dentro do mundo. Aleluia! Deus santo. Igreja de Deus, igreja do Senhor. A Bíblia diz, meu Deus, isso é muito sério. Quando Pedro é levantado pelo anjo, acorda, pega a tua capa, calça sua sandália e ó, vambora. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que Pedro, ele cuidava que ele viu uma visão. Pedro vivendo a realidade e no momento que estava passando por isso, ele pensa que é uma visão. Ele duvida que aquilo que estava acontecendo era real. Sabe o que Deus está dizendo para homens e mulheres aqui? Tem coisa que Deus está fazendo na minha e na tua vida, e quando você estiver vivendo, você vai pensar: será que isso é verdade? Será que isso é possível? Porque o Deus que eu sigo, o Deus que você serve, é o Deus que não é pequeno, mas é grande, o nome dele é glorificado. Essa acaba subcando. Deus santo. Pensa que está tendo uma visão. Porque estava fazendo o quê? Quando o anjo dá um tapa de perigo nele, dormindo. Eu sei. Não tem como. Pô, está passando por uma dificuldade. Está dormindo esperando a morte. Esperando o anjo aparecer. Sabe o que Deus está dizendo para uma mulher essa noite? Tome posicionamento. Não espere o anjo. Não espere o anjo acordar você no sono que você está se encontrando. Que talvez eu e você não tenha a mesma oportunidade que Pedro teve. Meu Deus. A palavra de Deus diz que Pedro imediatamente, ó, o quê? Independente da visão, estou saindo fora dentro do carro. E é agora. A Bíblia diz que 4 grupos de soldados, cada grupo com 4 soldados, aproximadamente 16 soldados tinha naquela prisão. Tinha 2 do lado de Pedro, fora os outros que estavam fazendo ronda naquela noite. A Bíblia diz que por si os portões de ferro se abriram e Pedro começou a brilhar na rua. Deus. De repente um anjo se aparta de Pedro e ele agora começa a entender que o que ele estava vivendo, meu Deus, é porque Deus era com ele e aquilo era realidade. Mas para Pedro perceber que aquilo era verdadeiro, que aquilo não era mais uma visão, ele teve um processinho que ele teve que andar até os portões se abrir. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Você vai caminhar um pouco, vai chegar a hora. Porque foi o que aconteceu. Opa, minha visão. Meu Deus, estou contemplando um milagre, sair dentro da prisão. Que me chama muita atenção entre os 3 homens, meus pastores, que quando o cárcere se abre para ele, eles não vão para a balada. Eles não vão para o fluxo, como dizem aí, não vão para recuar. A Bíblia deixa bem claro, tanto um como o outro, Paulo, Silas e Pedro, eles vão fazer o quê? Pedro vai lá na casa onde estava tendo contínua oração. Paulo e Silas vai fazer o quê? Vai na casa do carcereiro e prega a palavra da verdade. Meu Deus! É a atitude que eu e você temos que ter quando somos libertos. Quando Deus lá quebra a corrente, tira de nós do lago de enxofre, tira nós do lago encharcado de lama. A minha, a sua, a nossa, a atitude da igreja é a como desses 3 homens. Meu Deus! Sair para evangelizar, buscar a casa de oração. Pedro buscou a casa de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega na porta, uma moça chamada Rose, Pedro batendo,
Ó Pedro batendo na porta. Uma moça chamada Ruth vai abrir a porta. Só que ela não abre a porta. Ela olha, enxerga o milagre, volta para trás. Ela olha o milagre e volta para trás. Teve o privilégio de assim contemplar um grande milagre diante dos olhos dela. Ela volta para trás. Tem crente fazendo isso. O milagre está na frente dele, ele volta para trás, em vez de abraçar o milagre. Meu Deus! Dispensa a oportunidade. Ela foi privilegiada de ser a primeira, meu pastor, meu bispo querido, meus obreiros da casa de Deus. Ela foi a primeira a ter a oportunidade de estar face a face com o milagre. Mas ela dispensou. A Bíblia diz que ela ficou tão emocionada que voltou para trás da notícia. E é o que muito crente está vivendo no dia de hoje. O milagre vai até ele e não acredita. Emocionado, pensando que é algo da carne, ele volta para trás. Meu Deus. Mas a palavra de Deus diz que, ó, eita, Pedro, não desiste. Tendo eu conjecturando no meu coração, isso é certeza que eu estou te falando, com propriedade de causa. O coração de Pedro estava como? Louco para contar esse testemunho. Meu Deus, abre logo essa porta, vou contar o que fizeram, o que aconteceu, como eu estou aqui. De tanto Pedro insistir, a Bíblia diz que as mulheres daquele lugar, até mesmo essa mocinha, Deus poderoso. e conseguem contemplar o milagre. Santo Deus. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir o bater de Jesus, abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer o que? Ceiar com ele. Hoje, Pedro, Jesus de Nazaré, está batendo em porta há dias, está batendo em porta há anos, está batendo em porta há meses. E muitas vezes o que a pessoa está fazendo? Está permanecendo com a porta fechada que Jesus quer aberta para transformar. Meu Deus. Santo poderoso. Mas o que eu amo Jesus, o que eu amo é a palavra que ele não desiste. Ele abomina o pecado, mas não o pecador. Não importa quanto tempo, não importa quantos meses, quantos anos, o Senhor não vai desistir de você. Porque quando Pedro fica batendo, foi uma vez que já me viram aqui, pô, tá vendo que eu sou um milagre? Não estão abrindo a porta para mim? Poderia ele desistir, mas ele continuou, porque ele sabia que ele batendo alguém ia abrir a porta. Assim também é o nosso mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele vai insistir até o mesmo do coração ficar quebrantado, ainda que ele tenha que trilhar caminhos para percorrer, para fazer você entrar por uma hora, mostrar para você que ele é na tua vida. Ele faz. aleluia, Jesus. Poderoso Jesus Deus. Cristo de Nazaré faz caminho, triste, muitas das vezes, mas ele faz, para amanhã você poder ser abençoado e contemplado. Santo Deus. A Bíblia diz que dentro daquela casa havia homens e mulheres, agora, porque Pedro estava junto. Com alegria, foi para aquelas mulheres, para aqueles que estavam ali, orando, poder ver e contemplar que Deus era na vida de Pedro. Mas voltando somente um pouco a Chipre, para a vida de Paulo e Silas, a Bíblia diz que após ele dizer assim, quando o carcereiro pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aleluia. Crê no Senhor Jesus
Cristo, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Santo, Todos daquela família do carcereiro, na história de Paulo e Silas, Santo Deus. encontraram a salvação. Mas o que me chama, meus pastores, muita atenção, nesse contexto bíblico, está preso injustamente, teve o privilégio de ver a liberdade física. Agora, quando chega a notícia aos magistrados, e sabendo que Paulo e Silas eram o povo romano, os magistrados falaram: ixi, poxa, prisioneiro, esses caras, é o seguinte, fala para esses caras, ó, sumiram aqui. Aí Paulo e Silas vai saber o que? Não vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito. Não queremos assim. Nos injustiçar, bateram em nós, colocaram nós dentro do cárcere, agora quer que nós mete o pé daqui e suma. Não vai ser assim não. Eles mesmos vão ter que vir aqui e me soltar. Eles mesmos vão ter que vir aqui e me libertar. Meu Deus, é forte. A probabilidade desses dois homens sumirem e voltar para dentro daquele cárcere era muito grande. Eles podiam ter metido o pé, saído fora de lá, mas eles optaram, sabe por quê? Fazer tudo correto, que a liberdade definitiva de Paulo e Silas ia chegar. Sabe o que Deus está falando comigo e falou há muitos anos atrás, está falando hoje no dia de hoje? Filho, o que permanece com a minha vontade é a obediência. Paulo e Silas obedecem e fica lá para que venham sair com carta de alforria de dentro do cárcere. O que Jesus está falando hoje nesta noite, que mediante a obediência, que mediante a fidelidade, que mediante o amor, que mediante o desespero em salvar almas que estão perdidas, em obedecer o Senhor, sabe o que acontece? O Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, vem com a tua mão poderosa e dá carta de alforria para mim e para você, na minha e na tua vida espiritual, naquilo que eu, naquilo que você, naquilo que nós, naquilo que a igreja está buscando em Cristo Jesus. Deus poderoso. Porque foi o que aconteceu quando eles obedecem. As autoridades terrenas não tiveram o que fazer. Tiveram que ir lá e libertar Paulo e Silas. Tiveram que ir lá libertar Paulo e Silas. Porque quem estava com Paulo e Silas não tosqueneja, não dorme. Sabe quem é o guarda de Israel? Esse que tem poder com que o coração de qualquer autoridade faça algo em favor de mim e de você. Meu Deus! Que a palavra de Deus diz que o coração do rei, como um riacho no ribeiro, o Senhor inclina para onde Ele quer. Desse jeito. Então eu quero dizer para homens e mulheres aqui que estão enfrentando um processo, não sei qual é ele, nem a qual área. Uma coisa eu sei, tem propriedade de causa para dizer para você nessa noite: independente do que seja, confia nessa palavra aqui, ó. Confia essa situação. Olha agora que o Senhor é poderoso para mudar a situação e mostrar quem na tua vida. Deus poderoso. É a mensagem. Eu estive culto retrasado, não me falha a memória aqui, né, pastor? E eu contei um breve testemunho, mas eu vou finalizar aí, tem uns minutinhos ali, pastor. Tem uns minutinhos para mim finalizar o testemunho que eu iniciei aqui. Alguns sabem. Hoje o Senhor me impulsionou, por isso que eu estou te dizendo, para pregar aquilo que eu vivi na pele. Para honra e glória do Senhor, o que eu preguei hoje eu vivi na pele.
Porque em 2011, final de 2011, entre 2011 para 2012, eu perdi a minha liberdade física e fui preso. Atingi uma condenação de 52 anos por agredir 2 militares, por sequestro, por roubo de carga, por cárcere privado. Só que o próprio Deus, Ele criou uma situação. Eu, diante do cárcere, por 3 anos, insisti em permanecer na vida errada. Deus usou coisas erradas para me laçar e trazer eu para estar aqui e cumprir o que a palavra de Deus diz, que alguns saem do cárcere para reinar. Certa feita eu dentro do cárcere, fazendo um voto com Deus, mesmo eu estando no mundo, eu disse que eu não ia usar mais entorpecente. Passou-se 4 meses e eu não usei, mas fui transferido para um presídio onde estava próximo dos meus entes queridos, mas fui para um lugar tão longe, mas tão longe, que era mais de 14 horas de viagem para chegar lá. E lá eu quebrei esse voto com Deus. Eu quebrei esse voto com Deus. Na mesma hora que eu quebrei esse voto com Deus, eu comecei a ter preocupação. Eu achava que eu ia morrer. Todo mundo, igual vocês estão aí, eu olhava todos os outros detentos que estavam. Eu pensava que eles iam me matar. Comecei a ter um surto lá dentro. Mas era o próprio Deus permitindo que os demônios me atormentassem para me parar dentro de um castigo. Mas eu fui para o castigo e eu não fui sozinho. Eu carreguei comigo uma biblinha bem pequenininha, onde tinha as histórias dos patriarcas, qual é o nome de Cristo Jesus. E dentro do castigo de um cárcere, pensa o cárcere ruim, nosso pastor, mas pensa no castigo, Jesus da glória, só Deus lá mesmo para tirar alegria. Eu comecei a meditar de manhã e de noite. Não vou nem esse negócio aqui, porque eu levei essa Bíblia e vou começar a meditar. Eu comecei a ler de manhã e à noite. E teve um momento que eu vivi o sobrenatural dentro desse castigo. Fui como vento desse ventilador, num lugar que era impossível ventar. Irmão José, é o seguinte, vento não tinha, porque quem está no castigo e já passou sabe do que eu estou falando, pode pesquisar. Tem algo somente dessa figurinha aqui, ó, que é uma ventana que chama para passar a tua alimentação. Começou a ter um vento lá dentro, eu lendo a palavra, eu comecei a chorar. Dia 18 de dezembro de 2015, a partir daquele dia, eu nunca mais fiz errado. Entreguei a minha vida para Jesus. Jesus transformou a minha vida. A condenação que era 52 anos, ela caiu por terra, porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu busquei na mão da Galileia, porque eu busquei Jesus. E algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Meu Deus! Deus poderoso. Não tinha perspectiva nenhuma de estar aqui no dia de hoje, mas não podia se esperar melhor do nosso Deus, né? Porque onde eu passar, não quero saber, eu irei contar sim o que o Senhor fez comigo. E eu quero te convidar, se você não tinha, você que é crente, porque o próprio nosso Senhor Jesus disse que quando nós fizermos alguma coisa para aqueles que estão privados da liberdade, fez o próprio Jesus. Meu Deus! Se você não tinha esse costume, comece a orar por aqueles, por aquelas que estão lá, porque independente do que eles fizerem, Jesus tem o poder de fazer na vida deles, como fez na minha. Meu Deus! É verdade. E hoje eu tenho somente que louvar e engrandecer a Deus. Mano, foi muita bênção. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, não sou desse estado, sou do estado de São Paulo. Eu estou podendo viver o melhor momento de toda a vida, a qual eu vivi quando eu não conhecia Jesus. O inimigo tentou de diversas formas. Por isso que eu disse que você pode ir para um lado, você pode ir para o outro. Você pode ir para qualquer caminho. Jesus está te dando. E Ele estreita o caminho, Ele faz passar por beleza, por tribulação. E eu tive que passar. Mas hoje, estou apegado a isso aqui. Aleluia. Sou pai do multiplicador. Mas isso aqui,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não me apago. Deus Santo. Porque, para a honra e a glória de Deus, eu sou um milagre. É Quero verdade. agradecer a Deus por esse privilégio. Em nome de Jesus, por poder contar um testemunho, por poder pregar a palavra de Deus nessa noite. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Deus Santo. E Deus seja louvado pela nossa vida. Em nome de Jesus.